Mutem suas caixas de som da Amazon, porque hoje eu vou falar o nome dela e vocês vão me bater. Porque tem lançamento da nova Echo Show 5, a assistente de voz Alexa, se não mutou a culpa é sua, que vem com tela. É a terceira geração que a Amazon lança no Brasil, uma tela de 5.5 polegadas, junto com uma caixa de som, para entregar a experiência de música, comandos da casa inteligente e, claro, com tela, assistir uns vídeos, receitas, funcionar como um rádio relógio do lado da sua cama, tem muitas possibilidades. E, claro, a assistente de voz, espero que vocês tenham mutado aí, a Alexa. Ela já tinha chegado lá nos Estados Unidos nesse ano, a Echo Show 5 de terceira geração, e agora chega no Brasil. E a gente vai botar ela em prova, ver o que evoluiu, o que mudou, se o som tá melhor, se tem novidades, o design tá bem legal e mudou bastante do Echo Show 5 de primeira e segunda geração, que eram muito similares, e também comparar com o som do Echo Dot de quinta geração. Então, sem perder tempo, bora rodar a vinheta e conferir a análise da Echo Show 5. E ela tá chegando hoje, pessoal, por R$ 649, preço sugerido, e óbvio tem Black Friday, tem Prime Day, esse preço sempre cai, R$ 649, Echo Show 5 de terceira geração. Eu não vou perder tempo aqui, como eu falei, bora botar lado a lado. Então eu vou botar elas aqui lado a lado e mostrar para vocês, em termos de design, o que muda. Para começar, olha só, a tela é basicamente toda à frente, não tem mais essa borda branca e principalmente não tem mais esta borda de plástico em cima. Notem esse plástico em cima que dava um acabamento meio barato para essa caixa. Eu acho que ela ficava realmente mais simples aqui, e isso tem uma mudança que não é só no design. Notem que o design sim mudou bastante. Quando a gente olha aqui, ó, lado a lado, olha só, ele tem um design diferente, mais arredondado, bastante curvas, e o modelo anterior é um pouco diferente. Aqui, ó, essa tela vem até o final aqui e o tecido acaba bem rente, dá um acabamento bem legal, os botões também estão bem legais, o toque dos botões eu acho bem legal. O toque está bem mais gostoso se você comparar a caixa nova com a antiga, que realmente parecia um produto mais simples. Então aqui você continua tendo o botão para mutar ela, mutar assistente de voz, aumentar e diminuir o volume, e na verdade é mutar os microfones, que são 3 aqui agora, 3 microfones no Echo Show 5, e o outro que é uma travinha do obturador. Então quando a gente está aqui, ó, você consegue fechar e abrir o obturador. Isso já existia na primeira versão, que era redondo, e foi a principal mudança para a segunda versão, que se tornou quadrado, que nem está agora aqui na terceira geração. Então isso mudou bastante. Notem que na primeira geração a gente ainda tinha um USB aqui, tinha entrada de força e tinha também uma P2. A P2 já saiu na segunda geração e agora saiu também a porta de assistente ali, a porta USB para você fazer a manutenção, etc. Agora é só aqui, ó, a entrada de força aqui atrás. A base também mudou. Notem, a base está diferente, e isso significa que você vai ter mais opções de colocar embaixo com suportes, caso você queira um suporte de terceiros. E outra coisa que mudou e é bem visível é a fonte. Olha só, eu tenho as duas fontes aqui. Notem o seguinte, a fonte nova, 22 watts, essa fonte veio aqui do Brasil, então ela já está no padrão brasileiro. Esse aqui é a minha Echo Show que eu comprei nos Estados Unidos, então ela tem o padrão americano, 15 watts, eu comprei em 2019, para você ver o tempo voa, e ela erra de 15 watts. Então essa fonte já deixa entender que a nova Echo Show está pedindo mais energia. Essa da primeira geração também é da segunda geração de 15 watts. A mudança veio agora na terceira geração. Se é uma fonte que consegue transitar aqui mais potência, provavelmente porque você tem um sistema que demanda mais energia, e talvez porque os drivers realmente são mais poderosos. Então, primeira e segunda geração você tinha um driver de 1.65 polegadas e agora nessa terceira geração é 1.75. Então o driver está um pouquinho maior e eu já vou falar um pouco mais sobre som. Isso tudo mencionado, galera, a mudança de design não é só mais um rostinho bonito. Olha que interessante. Na primeira e na segunda geração, a gente tinha aqui embaixo, ó, da parte de plástico, essa parte de saída de som. Então como funcionava? O som era jogado para a mesa, que rebatia e ia para frente. Então quando você olha essa primeira e a segunda geração, você tinha o som bem projetado para frente. Aqui mudou na terceira geração. O som sai para cima aqui nessa parte. E por mais que elas não tenham a mesma inclinação, podem notar que a caixa nova é menos inclinada, é mais em pé, na verdade, menos deitada que a primeira geração, você teria que estar sim para as duas estar na mesma inclinação. Então essa aqui está mais inclinada para trás. Essa está menos, mas mesmo assim joga o som para cima aqui.
Então o som vai para cima e um pouco para trás. Isso me leva a explicar para vocês o seguinte, que quando a gente está ouvindo música com essa caixa aqui, você tende a ouvir o volume melhor atrás do que na frente, o que é meio esquisito. Por isso a minha sugestão é para quem comprar uma Echo Show 5, colocar ela perto da parede, porque aí o som vai reverberar e vai preencher muito mais o ambiente. Inclusive a gente já vai fazer um teste de som aqui e vai medir o som para ver que tem uma pequena diferença mesmo se medir 30 centímetros à frente e 30 atrás, justamente pelo fato de que o som, a saída, o speaker está mais jogando para esse lado. Então esse é outro diferencial que o design, a mudança de design criou. Outra coisa que mudou é a capacidade de processamento, então ela em teoria está mais rápida. Pelo seguinte, aqui na primeira e na segunda geração você tinha um chip da MediaTek. Nessa aqui você tem dois SoCs, um da MediaTek, que é uma versão já mais rápida da que não tinha na Echo Show anterior, e também tem o AZ2 Neural Edge, que é o mesmo chip que tem aqui no Echo Dot de quinta geração ou na Echo Pop. Esse chip único que tem nas Echo Dot faz sentido, porque não tem uma tela para gerenciar. Aqui, como além da tela você tem a caixa de som, você tem o AZ2 Neural Edge para interações com comandos de voz usando o Alexa. Então, quando você dá esses comandos, ele usa esse chip, mas quando você precisa rodar um vídeo, processar um vídeo e esse tipo de coisa, você vai usar aí o chip da MediaTek. Então, uma solução com dois chips deixa assistente, na verdade, o sistema todo um pouco mais rápido. Bom, pessoal, mas melhor do que falar da qualidade do som é mostrar. Então, bora testar um pouco o áudio delas, vou botar as três em 100% do volume e vou medir com decibelímetro e mostrar para vocês na prática como é que fica a diferença de volume entre elas. Bom, galera, usei decibelímetro, mostrei para vocês o que eu estava comentando. Primeiro, volume não é qualidade, isso é fato. Então, aqui chegou mais longe, foi a Echo Show de primeira geração. Só que o som ele é bem mais abafado, você sente que ele tem menos grave e você sente que quando o volume está em 100%, como eu estava tocando aqui, as notas, as frequências, elas se embaralham mais. E aqui já na Echo Show de terceira geração, eu notei que na frente o volume fica um pouco mais baixo, chega a 5, 10 decibéis, do que na parte de trás quando eu deixo. E detalhe, eu estava posicionando o decibelímetro mais ou menos a 30 centímetros da caixa para vocês terem uma ideia. Também tem o fato de que ele pega mais direcionalmente na ponta aqui, então para conseguir encaixar no vídeo eu coloquei todos eles nessa posição e não apontando. Ele consegue entregar um volume um pouco mais alto, em alguns casos eu notei que chegou ali em quase 100 decibéis quando eu aponto mesmo. O que eu quero mostrar é exatamente o que eu falei anteriormente, que essa caixa Echo Show 5 mostra mais som atrás do que na frente, então o ideal é posicionar mais próximo da parede. Eu gostei mais aqui do equilíbrio do som, do grave e principalmente nos altos volumes.
volumes eu noto que ele embaralha um pouco as frequências, mas não tanto como o Echo Show de primeira geração. Já o Echo Dot é mais equilibrado ao redor dele como um todo, o volume fica um pouco mais baixo e a qualidade é muito similar. Enfim, a qualidade do Echo Show 5 é muito parecido com o Dot 5, só que ele tem uma tela. Basicamente, a diferença é a tela e as possibilidades que ter uma tela proporciona. Bora falar um pouquinho sobre as possibilidades dele como um hub de casa conectada. Bom, tem uma tela, o que já ajuda bastante, tem uma câmera que você pode acessar remotamente, também é bacana. Aqui a gente tem, por exemplo, as possibilidades de controlar todos os dispositivos da própria Amazon e ele tem Matter, então alguns dispositivos de terceiros também são acessados por ele. Quando a gente compara com uma simples Echo Dot, ela tem um hub Zigbee também e também tem o Threads, então ele tem todas as possibilidades no Echo Dot de quinta geração e aqui não tem Zigbee, não tem Threads. Então eles proporcionam mais possibilidades de interação com outros dispositivos, outros assistentes e isso não tem. Chega a ser um defeito que inviabiliza o uso do produto? Não, porque se você está montando uma caixa dessa, talvez você queira no quarto, talvez na cozinha, num outro ambiente você pode ter um Echo Dot que ainda vai possibilitar comandar esses outros dispositivos. Então você tem essas possibilidades. Você pode acessar sua casa remotamente, porque como eu já falei, a câmera dá para vídeo chamadas, mas ela também funciona muito bem, por exemplo, para você acessar remotamente. Então você entra no seu app da Alexa, por exemplo, clica aqui para acessar a câmera e ele já está acessando. Então eu vou mutar aqui o volume, já mutei, e eu consigo ver, olha só, o que a câmera vê no meu iPhone remotamente. E ele deixa essa mensagem na casa. Então você ainda pode fazer um drop-in, pode mandar um áudio para quem está na sua casa através da própria Echo Show 5 e ver o que está acontecendo na sua casa, se tem alguém na sala, etc. E você pode ainda usar essa câmera para criar rotinas. Então, por exemplo, eu quero cancelar, eu posso só fechar ela aqui e acabou a invasão de privacidade. Mas se eu tenho uma rotina, por exemplo, setada de que alguém passou na frente desta câmera ou o sensor de movimento dessa Echo Show 5 captou alguém no ambiente, eu quero que ligue todos os ar-condicionados da casa em 22 graus e eu quero que todas as ecos do ambiente de toda a casa comecem a tocar a música ou a playlist e tal. Então você já liga o ar-condicionado, você já toca a playlist usando a câmera ou o sensor de movimento dele. Então bem interessante. Como eu falei, um dos destaques é para usar ela, por exemplo, como relógio de cabeceira, um rádio relógio de cabeceira. Então você pode programar, que nem no Echo Glow, para ela, 15 minutos antes de despertar, às 6 da manhã vai despertar, 15 minutos antes ela começa a acender o quarto e criar assim uma experiência de acordar muito menos, só tocou o despertador, a luz já vai acendendo e o teu corpo vai se preparando para acordar. Então como o Echo Glow que tem nos Estados Unidos, que eu já fiz um vídeo aqui, essa caixa com tela permite fazer isso, então isso também é bem legal. E também para cozinha, né? Você vai fazer aquela receita, você pode abrir um app, sei lá, que nem o Cookpad, por exemplo. Alexa, abrir Cookpad. Eu estava lendo a receita de frango com quiabo e polenta. Quer continuar com esta receita? Sim. Passo 2. Lave os quiabos e coloque numa tigela com água e o caldo Alexa, de limão. parar. Então é isso. Abre Tudo uma... bem, te espero. Quando puder continuar, diga Alexa abrir Cookpad e eu vou ler o passo. Então é isso, pessoal. Basicamente, você tem um passo a passo de uma receita na cozinha, o que te ajuda bastante. Ah, você não precisa da tela para isso? Você pode deixar rodando um vídeo no YouTube, ela tem Prime Video, então você pode abrir o Prime Video e tocar uma série. São várias possibilidades que ela traz o básico de Alexa, alarme, timer, por exemplo, você vai começar uma receita, fala que cozinhe por 10 minutos. Alexa, setar timer de 10 minutos. 10 minutos, iniciando agora. Então é muito mais do que só uma caixa Echo Dot. Você tem uma tela para te guiar, você tem o alerta ali, mas você está seguindo os passos da receita. Se você avançou demais e quer voltar, você pode pedir para ela voltar. Só instalar as skills corretas. Então eu acho esse tipo de produto bastante útil. Então vamos falar um pouquinho da interface, olha só. Tá rodando aqui vários apps, agora tá mostrando fotos. Você tem várias possibilidades enquanto ele está nessa tela aqui, que é a tela de início, que é a Home, ele mostra o calendário, a hora, etc. E ele vai passando por outros apps. Então, por exemplo, aqui agora está passando pela minha agenda, eu acho, nem sei dizer. E aí você desce e pode configurar isso. Então, quando você dá o scroll, você tem como ir para a tela inicial, configurar o dispositivo, não perturbe. E isso é engraçado, quando você bota não perturbe, apareceu roxo ali embaixo. Então, as cores dizem muito sobre o status da Alexa, né?
Por exemplo, vermelho quer dizer que ela está no modo silenciado. Cada cor tem uma história, pode ser azul, amarelo, laranja, a cor de configuração e por aí vai. Então, quando eu vou tirar aqui só para não ficar essa linha aqui embaixo. Na verdade não é essa, mas vai lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tem como ajustar o brilho, isso é interessante, porque quando a gente ajusta o brilho dela, a gente pode configurar tanto para o brilho adaptável, mas aquelas funções que eu falei, ó, de efeito de nascer o sol 15 minutos antes do alarme, o escurecimento automático, que também após 10 minutos no quarto escuro ela entende que você está num quarto escuro, e aí ele acaba deixando escurecer mais a tela aqui no caso. Tem possibilidade, por exemplo, de notificações, alarmes, tudo pode configurar manualmente ou, obviamente, por comando de voz. Assim como música, por exemplo, ó. Você pode vir aqui e setar as músicas como você quiser. Notem que tem um delay, não é super responsivo não. E aí ele já te dá músicas tocadas recentemente, você pode navegar, aí depende do app que você tem aqui no caso, né? E outras coisas que a novidade, por ser uma tela, é a opção de vídeo, que aqui você tem tanto o Prime Video, YouTube, Bing e TikTok. Só notem que esses outros apps aqui, YouTube, Bing e TikTok, tem o símbolo do navegador, isso porque vai abrir pelo Amazon Silk. Então eu podia dar um comando de voz pedindo tipo, Alexa, abrir YouTube. Aqui está YouTube. E aqui dentro eu posso tanto colocar aqui, clicar aqui e digitar no teclado, ou fechar e dar um comando de voz. Alexa, mundo conectado. Aqui está o que eu encontrei. Então ele já achou o canal aqui do Mundo Conectado, meus vídeos aqui embaixo, ó, por exemplo. Então eu posso entrar no Mundo Conectado, acessar os vídeos. Então é bem tranquilo, mas é óbvio que é uma experiência de navegador. Então você não tem toda a mesma experiência de um app. E o Prime Video, aí sim você tem como assistir os vídeos da Amazon ali dentro. Deixa eu clicar aqui, ó, Prime Video, e aí você abre o navegador dele, pode ver os filmes que passam aqui, lembrando que a resolução é 960 por 480, mas toda a biblioteca fica disponível aqui, e você dá um play aqui e sai assistindo o filme que está selecionado no caso. Então é só mandar rodar aqui e ele sai reproduzindo. Então, para encerrar, a gente tem algumas outras funcionalidades aqui no sistema, como criar as rotinas, que eu já mencionei anteriormente, e até mesmo usar como um porta-retrato. Aí você pode selecionar no Amazon Fotos as suas fotos preferidas e ele vai ficar dando um scroll entre elas, vai ficar passando elas na tela, elas vão ajustar, elas estão menores e ele reproduz aqui um efeitinho que nem a gente faz nas nossas vídeos de celular, por exemplo, para mostrar fotos, e fica mostrando fotos. Então essas são algumas possibilidades de navegação aqui no sistema. E agora, evoluiu muito em relação à geração passada? Bom, a tela não evoluiu muito, o que eu notei é que ela tem à noite opções para mostrar menos luz azul. Então isso é legal, mas a qualidade continua sendo resolução 960 por 480, ou seja, não é nem HD, é uma tela SD. Se você quer uma tela HD, você pode pegar uma Echo Show 8, que tem uma tela 1280 por 780. Aliás, falando de Echo Show 8, aquela tem dois drivers de 2 polegadas apontando para os lados. Quer um som mais potente? Talvez o Echo Show 8 tenha um som mais potente, uma tela maior, com mais resolução, por 200, 300 reais a mais. Numa promoção, isso cai bastante. Então o Echo Show 8, sim, é a superior. Mas se você tem uma Echo Show 5 de segunda geração, talvez não vale upgrade, mas para quem não quer pegar uma primeira tela, ela tá bacana. Tem essa redução de luz azul, tem a questão aqui de trazer um driver maior, mais poderoso, que tem um pouco mais de grave. Ela traz umas melhorias e esse design que está bem mais legal, está bem realmente mais bonito para deixar na casa. Eu achei que ele deu uma evoluída muito grande no design. O produto tá diferente nesse sentido. O acabamento nessa bordinha da tela ficou muito bem feito. Eu achei que a Amazon acertou em cheio no design desse produto. Podia ser preto aqui, mas é justamente para mostrar que a câmera não está invadindo sua privacidade, né? Então você tem a opção de fechar o obturador. Gostei dessa nova caixa, também tem o novo processador AZ2 Neural Edge, tem várias novidades. E o que vocês acharam? Bom, como eu falei, está saindo por R$ 649 no lançamento. Ela é uma caixa superior às versões anteriores, que traz poucas mudanças, mas é uma evolução na linha. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Sou Jackson Boing, fico por aqui, um abraço, até a próxima.